Empreendedorismo no digital é para todos? Esse é o Empreender Sem Entrevista, um programa que visa trazer um conteúdo de qualidade para você que nos acompanha. Muito obrigado pela sua audiência. Esse programa conta com alguns apoiadores e patrocinadores. A gente quer agradecer a SV Contabilidade, a contabilidade do Empreender SC. Você que está buscando assessoria contábil pode ter certeza que vai se surpreender com o atendimento deles. Gaminox Utensílios para gastronomia, você que tem restaurante, bar, hotel ou gosta da área de cozinha, tudo você vai encontrar na Gaminox. PHNX Consultoria Imobiliária, seus imóveis do menor região e Cemitério Crematório São José, aqui para o menor região atendendo a comunidade. Hoje a gente está com uma pessoa muito especial, que eu amo de paixão, a gente já várias vezes teve a oportunidade de conversar. Sim. Dona Zeli, seja bem-vinda, Dona Zeli. Uhul! Tem que ter o meu uhul! Tá certo. Como é que tá a senhora? Tudo certo? Tudo certo. Dona Zeli, costureira, estilista sem diploma. Sem diploma. Estudou até a 4ª série. Sim. E hoje vive do digital. Isso. É já isso desde mesmo. 2018, mas de 2020 para cá eu ganho a minha vida no digital com meu dedinho. Só fazendo venda. Só venda. E aí a minha pergunta é, que eu comecei o programa, empreender no digital é para qualquer um, Dona Zeli? Sim, não tem idade, não precisa ter estudo. Tu tem que só mesmo ter coragem de aparecer. Tu tem que ter muita coragem para aparecer também, tá? Hoje a senhora tem 2 marcas, né? Sim. Saí do Casulo. Saí do Casulo, que ficou mais a carinha da Débora, né? Que é Sim. mais... E Dona Que Zeli, tá assistindo a gente aqui. que tá assistindo a gente aqui. E Dona Zeli, que é uma marca mais engraçada, mais feliz, mais colorida. É diferente do Saí do Casulo, que Saí do Casulo é mais pelo site, né? Eu A faço as Saí minhas do vendas Casulo com- ela é uma marca de roupa mais feminina, mais delicada. Tem... Sim, é mais... ficou mais o jeitinho da Débora. E a Dona Zeli, ela é toda colorida. São propostas diferentes. Sim, Como é que começou essa história, Dona Zeli? Conta pra nós. De Dona Zeli ou de Saí do Casulo? Das Os dois. duas. Como é que a senhora começou a trabalhar em casa com costura? Eu comecei, já vai fazer 26 anos, né? Foi quando o meu marido perdeu o emprego e eu também estava desempregada, com 4 filhos para criar. Conheço os 4? Inclusive. Conheço os 4. E eu comecei a costurar e vender de porta em porta. Costurava em casa. Costurava de manhã, à tarde eu pegava um filho no colo com uma bolsa e saía vendendo Sério? nas vizinhas. Na época, todas as crianças, que eu sei até o nome de todas usavam a mesma roupinha que eu fazia, um macacãozinho. Sério? É bem engraçado. E A senhora E- comprava o tecido, costurava em casa? sim, comprava retalho e costurava. Comecei assim, sem saber nada, tipo, Por pura necessidade. por necessidade mesmo, para criar os 4, né? E aí começou de porta em porta. Sim. E como é que foi evoluindo esse negócio? Daí eu fui vendendo de porta em porta, daí eu tive uma marca com a minha irmã, que a gente sempre vendeu muito, mas a gente nunca soube administrar. A senhora chegou a costurar para terceiro, para outras marcas? Sim, também, para 2 marcas de bruxa, que a gente também costurava. E daí foi indo, em 2015, eu queria seguir minha vida, assim, eu e a minha irmã era sócia. Aí eu falei para ela, Sônia, a gente devia separar a sociedade, porque não estava indo bem. Ela A gente também dividiu as dívidas, tá? Já vi separar uma sociedade, dividir as dívidas. Faz parte do jogo. E daí eu comecei uma marca, só que eu não tinha o nome para ela ainda. Daí eu queria um nome, ficava eu e o Matheus, né, na época, né? E a Débora era estilista da Cativa, Ela já era estilista da Cativa. A Débora não sonhava em trabalhar comigo, a Débora nem entrava na minha costura, para ter ideia. Sério? Mas ela sempre gostou de moda. Sim, mas ela queria seguir carreira em grandes empresas, né? Entendi. E aí eu comecei, eu com o Matheus, e a gente criou um nome para a empresa, e um dia a gente teve a ideia, eu lembrei que quando eu era criança, eu pegava borboletas para poder comprar uma calça de veludo. E daí eu estava pensando, meu nome para marca, Como assim, o nome pegar para borboleta? marca. Conta essa história. É engraçado. É. É que quando a gente era criança, meus pais sempre davam roupa para as irmãs mais velhas e as mais novas ficavam com a roupa das mais velhas. Uhum. E as minhas 2 irmãs ganharam cada uma calça de veludo. Era uma vermelha, veludo, eu falo veludo. Tá. Uma vermelha e uma marrom. E daí, o primeiro dia eu chorei muito. Eu sempre fui muito rebelde. Eu sempre fui a ovelha perdida da família. Uhum. Ainda sou. Não, tá aí, cheio E de saúde. daí eu chorei muito, muito. E no outro dia eu falei para minha irmã Sônia, né? Eu falei, Sônia, a gente não vai chorar, a gente vai pegar borboleta e vai vender e vai comprar uma calça de veludo. E a gente E eles fez isso. compravam borboleta. Eles passavam no sítio, assim, acho que era cada 2 meses comprando borboleta. E a gente pegou tanta borboleta que eu Mas consegui. compravam, você sabe fazer quadro? Aqueles Para fazer quadros? quadro, é. A história mais engraçada é que a gente pegava aquelas borboletas lindas, a gente matava ela e tirava o corpinho, tá? Sério? Pra vender? Não tinha como
Teve uma pessoa que falou para mim, meu Deus, Elias, chama a Luísa Mel. Eu falei, não, tu vai vender borboleta viva, né? Mas tá certo, faz parte daquela época. Sim, eu sempre me lembro que tinha os quadros com borboleta. Sim, a gente vendia para fazer quadro e coisa. Eu sempre fui muito vendedora. E aí pegava as borboletas, vendia para juntar dinheiro para comprar. Para comprar, e compramos 2 calças, E sobrou dinheiro. Essas histórias surpreendem, porque eu tenho certeza que tem muita gente mais nova na audiência que nem sonha que alguém um dia na vida comprou borboleta. Comprou borboleta, Assim foi, e a gente conseguiu, né? E eu sempre fui assim, eu sempre fui atrás dos meus sonhos. Se a minha mãe dizia que não tinha condições, eu dava um jeito, eu ia atrás, eu renava, eu chorava, eu fazia escândalo. E aí essa história da borboleta, então, que inspirou... Sim, daí sobre a marca, daí eu tava pensando, meu Deus, o nome para a marca, daí eu voltei lá na infância. Pensei, meu Deus, eu vim lá do baú, pegava a borboleta para ter uma roupa, e agora eu costuro tanta roupa linda. Aí eu gritei assim pro Matheus, saí do casulo! E aí ficou a marca. Aí foi num dia, e no outro dia eu e o Matheus fomos abrir a empresa com sair do casulo. Que legal. Aí era eu e o Matheus, né, sonhando e coisa, depois a Mas Débora... a ideia da senhora sempre foi fazer esse tipo de costura personalizada, Sim, assim. Porque as peças de vocês, da Saída do Casulo, não são peças, assim, de grande quantidade. Não, é tudo bem personalizado, sim. Né? Aí depois, foi em 2015, aí 2016... 2017 que a Débora começou comigo. Eu me lembro que na época, lá, 2017, vocês participavam de feirinhas. Sim, muitas feirinhas. Tinha bastante, A gente participava de tudo e dava certo, Mas vocês ainda já vendiam no digital na época? Não, a gente começou em 2018 vendendo. Em abril de 2018. E como é que foi essa coisa do digital? Como é que convenceram a senhora? Foi difícil para convencer. A gente tinha uma loja lá no Tribés, como eu falo, né? O pessoal do bairro não valoriza o bairro, tá? Que eu sempre falo. É diferente. Eu lembro da história do comércio local, mas depois a gente vai falar sobre isso. E daí a Michele Alves, não sei se conhece a Mia Alves, que agora está na Alemanha, ela foi lá comprar umas peças de roupa. Devo conhecer. Ela foi comprar umas peças de roupa e ela provou e postou nas histórias. Aí veio muita gente perguntar de onde ela quer a roupa. E foi ali que a Mia Alves, que a gente começou a vender pelo Mercado Livre, uma peça por dia. Só que para mim entender que vender pelo Mercado Livre ia dar certo, que tu tinha que primeiro vender, entregar a peça, só quando chegava no cliente tu recebia, foi bem difícil para a Débora me conquistar. Porque eu pensava assim, a pessoa não vai pagar, nós não vamos receber. Ainda há, por parte de boa... Apesar de que hoje em dia quase todo mundo compra tudo online, depois da pandemia, né? Mas ainda há uma desconfiança do mercado, de uma audiência mais velha, assim, de não querer o digital, né? Mas eu imagino a senhora aceitando, assim, né? Como é que foi essa evolução? Não foi fácil, assim, daí eu falava para a Débora, todo dia eu acordava e falava, entrou dinheiro. A Débora sofreu muito comigo no início, porque foi bem difícil para colocar, porque ela queria fechar a loja daí, né, a loja física, ela falava, mãe, a gente vai se dar bem no digital. E eu falava, não vai dar e tal, e aí começou a vir os primeiros pedidos, daí todo dia a gente postou uma conta foi e Mercado Livre? Não, daí depois logo a Débora já abriu o site dela, o e-commerce. Ela fez tudo sozinha. E como é que funciona essa coisa da entrega e tal? É fácil fazer? Sim, é bem tranquilo agora. Eu acho tranquilo agora, mas na época eu achava difícil, porque a gente não tinha contrato com transportadora nem com correio. A Débora, a gente comprava o tecido de manhã, para ter uma ideia, eu voltava para casa a costurar. A Débora embalava, eu levava no correio todo dia, tá? Todo dia. Até que eu fiquei bem pirada dirigindo muito. Aí não, peraí, vamos se organizar. Daí depois a Débora abriu o site, né, e teve contrato com transportadora, correio, agora eles vão na casa da gente, pegam tudo, é outra vida, né? Até isso começou depois de 2018, então, 2019. Isso foi, 2019, 2020. E aí, 2019, vocês então já estavam só no digital? Sim, mas ainda não vendia bem, a gente ainda era MEI, não era assim tão grande, né? Começou mesmo a gente vender bem, foi na pandemia. Era aí que eu ia chegar. Como é que foi a pandemia para vocês? Eu me lembro que eu fui visitar a senhora. Foi bem naquela época, né? Eu fiquei bem revoltada naquela época. Eu posso falar já do comércio local? Porque daí era muito assim, tem que valorizar o comércio local, pandemia, não sei o quê. Não tem que valorizar não, tá? Porque eles não te valorizam. Não, brincadeira. Não, mas eu entendo, fica à vontade, fala como a senhora quiser. E daí... Eu me lembro que a senhora falou isso para mim. Na época havia uma onda do comércio local e tal. E de fato, existem itens, né? Tipo mercado, farmácia, que tem localmente. Mas eu me lembro que a senhora falou, meu Deus, João, eu vendo para todo o Brasil aqui dentro de casa, né? Sim, aí a gente começou, foi dia 1º de maio, que eu me ofendi com uma coisa nada a ver, eu me dei uma revolta, e eu falei para a Débora, chega, a gente vai lançar uma coleção, a gente vai sair do meio, a gente vai isso, a gente vai aquilo, e deu tudo certo, tá?
Começou a vender Começamos saindo do MEI em maio. Tem noção de quantas peças já vendeu? Não. Não, assim não tem, mas vende bastante, muito, E as nossas peças também são tudo peças quase exclusivas, né? A maioria talhada à mão, tudo coisas assim bem... É uma coisa bem personalizada, sim, assim. E é para o Brasil inteiro que a senhora entrega? Sim, para todo o Brasil. Não tem limite, assim, de... Não, nossos maiores clientes é São Paulo, Curitiba. São Paulo, onde tem tanta roupa, é onde que mais a gente vende. Que legal. Curitiba e mais aonde? Sim. São Paulo é a primeira, Curitiba a segunda. A Débora pode ajudar daí. Todo o Brasil, né? Santa Catarina. Agora a gente está vendendo bastante para Blumenau também, agora eles valorizam. Porque foi crescendo, foi crescendo. Tem noção, Débora, de quantas peças chegou a vender? Não. Mas é muito. É bastante, Ou a senhora mesmo comentou, saí do MEI, então, né, chegou num crescimento. Hoje ainda é só a senhora e o Matheus? O Matheus está no negócio ainda? Não, o Matheus aí saiu fora, o Matheus foi para o hospital, né, trabalhar no hospital, e a Débora, a Débora saiu da Cativa e a gente teve a ideia de nós dois trabalhar juntos. Mas hoje a senhora tem mais algum funcionário que ajuda ou são só vocês? Só nós dois, e a gente compra bastante coisa pronta e tem costureira fora, né? Manda confeccionar tudo fora. Hoje a senhora terceiriza em outras facções também? Em outras. O que eu fazia para as outras pessoas, agora os outros fazem para mim, é bem legal. E como que surgiu a ideia da Dona Zeli lançar uma marca? Porque a senhora tem uma audiência no Instagram, né? Tem uma galera. Quando é que nasceu a Dona Zeli Influencer? A Dona Zeli começou em 2018, que foi também no Sair do Casulo, que eu comecei a imitar alguns políticos e coisa assim. E o pessoal começava a gostar de ver eu imitando, agora eu nem sei mais imitar. E daí, em 2018, começou, e até foi bem engraçado que começou, que a Débora disse que não deve falar, mas eu quase falei o Sair do Casulo por causa de uma brincadeira, porque teve um político bem aqui de Blumenau, que ele não ganhou na época, mas aí ele começou a me seguir no Instagram. Aí eu fiquei muito feliz, eu falei, Débora, olha só, esse político começou a me seguir, daí ela deixou eu trabalhar o dia inteiro feliz, né? E daí... Não foi tu, tá? Tô brincando. Não, fica à vontade. Tu olhou sério pra mim? Não, quero conhecer a história. E daí a Débora deixou eu trabalhar o dia inteiro feliz, eu mostrando pra todo mundo, mandei mensagem pro Marcelo, olha aqui, esse cara começou a me seguir, né? Daí de noite a Débora chamou eu e falou, mãe, eu tenho que falar uma coisa pra mãe. Esse político, ele é tipo robô, ele tá pagando pra seguir as pessoas, e não é ele que tá seguindo a mãe. Aí no outro dia eu levantei bem puta, né? Eu peguei... Bravo, meu! Eu peguei e gravei uma história. Eu gravei uma história e falei assim, né? E botei o nome dele, tá? Daí eu falei assim, eu não quero que fique me fazendo de palhaça, mandando o robô me seguir e tal. Eu fui muito assim... Aí, de repente, o advogado dele veio falar comigo. Olha só. Ele falou, Dona Zeli, a gente segue a senhora mesmo. E o advogado começou a contar tudo que ele já tinha visto meu no passado. Aí eu acreditei, mas ainda não acredito muito mais. A internet tem disso, né? E teve uma fase que essa coisa dos robôs foi muito pesada, né? Até nessa época também, 2019, até eu ganhei um robozinho, pode falar em marca ou não? Da Stone. Pode. Sabe a Stone, depois eu mando boleto pra Stone. Tá. Tô brincando. Eu ganhei um robozinho da Stone, porque eu coloquei a maquininha da Stone, fiquei toda feliz, né? Daí de noite a Stone mandou uma mensagem, né? Parabéns, a senhora acabou de adquirir a nossa máquina e tal. Daí eu falei, eu não falo com robô, porque daí meus filhos me traumatizaram tanto. Era dia 24 de setembro. Daí eu falei, eu não falo com robô. Daí no outro dia, de novo, a menina, né? Bom dia, Dona Zeli, já fez a primeira venda hoje? Daí eu já falei que eu não falo com robô, né? E a menina foi falando, não, a gente não é robô, a história não tem robô, mas eu não acreditei. E depois de um tempo, acho que de um mês, apareceu uma caixa lá em casa com um robô dentro. De um robozinho da Stone, falando assim, que a Dona Zeli era a única que tinha um robô da Stone, que a Stone não tem robô. Que legal, cara. Assim, mas os meus filhos me traumatizaram muito com esse negócio de robô. Teve muita gente que já caiu nessa história do robô. Sim. Eu tenho história com meu pai também, que acreditou no robô. Às vezes eu brinco com o robô quando era cobrança. Na época, eu xingava os robôs, eu nem sabia que eu estava brigando, era com o robô. Não é fácil. E como é que a senhora... Eu sei, a senhora sempre gostou de falar, nunca teve assim, muita vergonha pra gente trocar ideia, sempre foi bem legal. Mas a senhora... Como é que a senhora teve essa a expressão é ruim, né? Mas como não teve vergonha, né? De se expor, de falar na rede social... Como é que a senhora desenvolveu isso? Porque hoje a senhora faz stories, aparece, e às vezes tem muita gente ali atrás da telinha que fica envergonhado, né, de aparecer, assim. Então, a senhora foi natural ou a senhora trabalhou isso, assim? Não, no início eu usava o celular como meu psicólogo. Eu postava tudo que eu achava, tudo que eu passava de ruim e de bom durante o dia, só que eu postava muita coisa que não devia postar. E se alguém me ofendia, eu ia ali fazer um vídeo e retocar.
E daí meus filhos, para falar a verdade, a Débora e o Marcelo, eles têm o meu Instagram logado no celular deles, porque na época eles tinham que me controlar. Faz parte. É porque o Marcelo falava assim, mãe, eu sei que a mãe está querendo ofender tal pessoa. Daí ele falava, mãe, apaga isso. Aí teve um dia que eu postei um negócio, vou falar tudo aqui para as pessoas rirem. Eu postei um negócio e o Marcelo mandou uma mensagem para a Débora, Débora, manda a mãe apagar aquilo. Ele já não veio falar para mim que ele sabia que eu ia ficar brava. Né? Aí a Débora falou, ô mãe, vai lá, apaga aquilo lá. Sabe o que eu fiz? Eu peguei um martelo e quebrei um iPhone. Sério? Eu fiquei tão revoltada. Só que agora... Pelo amor de Deus, vocês não mandam ela pagar mais. Só que agora, assim, né, João, agora eles nunca mais precisaram mandar eu apagar alguma coisa. Já faz uns 2 anos pra cá que eu não... Mas é que é uma evolução natural, né? Muita gente se arrepende de coisas que postou. Sim. E tal. Até mesmo eu já fiz postagens que me arrependo, que são coisas que na hora a gente tá lá no... se tu olhar 2018, meu Deus, eu dava muita... Eu ficava só assim, sabe? Alguém me ofendia, eu ia lá e gravava um vídeo. Mas agora também eu não... Tem muita gente que nem a senhora, que sempre gostou de falar, conversar e tal, mas que quando vê uma câmera trava. A senhora chegava a travar na frente da câmera também? Não, nunca foi assim, não. Era uma coisa natural? Tem uma coisa assim que eu quero falar para as pessoas que estão aí assistindo, que às vezes bloqueio elas a vender, a falar do produto, porque se olhar um mundo mágico, que todo mundo é bonito, que ninguém tem 2 queixos igual eu tenho, sabe? Se tu olhar isso, se eu for olhar todos os meus defeitos, eu jamais ia aparecer, sabe? Sim. Mas eu tento não olhar isso. E acreditar... eu acredito no meu melhor, no meu trabalho e tá fazendo sucesso. Não, e tá mesmo, a senhora tá bem reconhecida, né? Sim. Na internet. Tudo. Assim, foi tipo assim, pode falar em programa também, quando eu sou convidada para ir nesse programa e coisa... Sim. Eu nunca imaginei que um dia eu ia ser convidada para ir na Atlântida, né? Eu fazia os vídeos de brincadeira com o meu raidinho lá dançando e coisa, mas nunca que eu imaginei, não, eu tô fazendo esse vídeo para ser reconhecida. Sim. É porque ou eu tô muito feliz, eu tô direto dançando e gravando vídeo e coisa, ou eu tô muito triste, sabe? Eu não tenho meio termo. Entendi. Mas eu tô 90% feliz. Mas todo mundo tem essa montanha-russa, né, dona Zeli? E vamos falar do negócio em si, do empreendedorismo. Sim. Hoje, então, é a senhora, Débora, vocês terceirizam uma parte? Sim, a Débora vai lá, desenha o modelo, escolhe, né, vê tudo, vê tecido, vê tudo, e aí uma empresa... E esse processo criativo, vocês duas trabalham juntas, Sim, então? nós 2 sempre juntos. A gente está direto junto, né? Tipo, mesmo que ela foi para outro espaço, mas acho que ela mesmo não que ela saiu do casulo? Outro espaço. Já tem uma salinha comercial agora? Sim, tudo bonitinho. E loja física não pensa em fazer? Não, nunca mais. Não. Nunca mais, eu não posso nem ver. Ontem eu fui em umas 10 lojas físicas, para te ter uma ideia, né? A Débora precisava de um vestido para uma festa, a gente não encontrou nada, tá? Então, para ver assim, que loja física não... Não, a senhora não acredita mais no modelo? Não. E esse negócio de comprar roupa na internet, né? Eu comprei, por exemplo, essa camiseta eu comprei na internet. Mas não rola muito assim, de tipo, a pessoa reclamar do tamanho... De, às vezes, ter que fazer uma devolução porque achou que a cor não era aquela cor. Acontece? Acontece. Tem devolução, é normal. A devolução, a primeira devolução, a gente que é responsável pelo frete, né? Acontece. De trocas, devolução, isso acontece. Mas não é nada demais assim também? O normal é 10%, né, Débora? Mas nós dá menos, né? Mas o normal é até 10% ainda ter de trocas e devolução. Então tem que se programar. Só que nossas clientes, assim, elas são bem fiel, né? Nossas clientes de 2018 até hoje são muito fiel, são muito... E como é que a senhora fez, assim? Porque hoje a senhora fala, tudo no meu dedinho, tudo eu vendo aqui, Sim. Né? A senhora aprendeu a lidar com a ferramenta, né? Mas alguém desenvolveu isso? Foi sempre a Débora, a família? Você chegou a ali foi tudo eu, na verdade, assim, os filhos riem, porque o Marcelo sempre fala, tudo que eu ensino para a mãe, ela faz ao contrário. Sério? Tudo que o Marcelo me ensina, ou a Débora eu faço ao contrário, e dá certo. Até a Camila Renault fala, dona Zeli, aluna do fundão, que dá certo. A Camila Renault também percebe que eu faço tudo ao contrário. O meu filho é uma bagunça, né? Se tu olhar meu filho, é igual a minha cabecinha. Sim, sim. E eu vendo bastante. Tem meio assim, né, João? Funciona assim comigo, com a dona Zeli, né? Às vezes eu passo 3 dias sem vender, daí de repente eu acordo, hoje eu quero fazer dinheiro. Daí eu vou lá e posto e vendo, tá? E hoje vocês porque eu trabalho com a Débora também, né? Sim, hoje vocês têm outros canais de venda, não? Ou tá só no Instagram, ou vocês fazem patrocinado, chegam a estar... A Débora tem patrocinado pelo site daí, né? O site é dela mesmo, daí a gente patrocina alguma coisa. E aí esse site é patrocinado provavelmente Google, então tem bastante cliente que chega pelo Ads também, Débora? Sim, chega bastante. E assim, daí eu roubo os clientes da Débora, tá? Eu posso comer.
A Débora paga o patrocínio, daí eu me acho que eu vendo no orgânico. Uma dica aí para as pessoas, tá? O que a senhora faz, na verdade, é abrir uma janela para o mundo, né? Porque Sim. a senhora consegue falar com todo mundo ali. Eu falo, as clientes sabem tudo da minha vida, às vezes elas são mais minha psicóloga do que... E as clientes, assim, eu tenho muitas que falam assim, dona Zeli, eu conheço Blumenau através da senhora. Eu quero ir nesse lugar quando eu ir para Santa Catarina através da senhora. Já teve alguma cliente que veio visitar? Sim. Já teve de Minas Gerais, que veio a família, que a gente encontrou ali, foi bem legal. Teve de São Paulo, teve de Curitiba, teve de Criciúma, Deisa, beijo pra ti. Que legal. Então, imagina, vai construindo uma relação com os clientes e a gente às vezes se limita, né? E é muito bom, sabe? Assim, a Débora já gosta mais do site, a Débora já não é assim, não é tão faladeira igual eu. De se expor. Não, eu exponho ela, mas ela não gosta. Pode ver. É low profile. E daí eu adoro falar, eu adoro conversar com os clientes. O que uma boa vendedora tem que ter, dona Zeli? Uma coisa que uma boa vendedora tem que ser é não mentir na hora de vender. Eu falo bem a verdade para as pessoas. O pior é que eu não sei colocar ponto e vírgula. Eu fui fazer uma venda, daí a menina mandou a foto dela para mim, porque daí as pessoas mandam a foto delas, eu vejo o corpo, é bem engraçado, a minha venda é bem diferente. Daí a menina falou assim, dona Zeli, a senhora viu que eu tenho bastante seio? Aí eu fui responder ela, eu falei, vi, muito seio e muito quadril. Eu quis falar diferente, eu quis falar assim, eu vi que você tem muito seio e pouca cintura, mas eu não botei ponto, entendeu? Entendi. Daí a Débora, quando a Débora foi ver para mandar o pedido dela, a Débora falou, mãe, a mãe já viu como é que a mãe respondeu essa cliente? Só que as clientes sabem que eu não sei colocar ponto e vírgula. Elas entendem o que eu estou escrevendo. Tá certo, e a gente tem que ter essa sinceridade com o cliente. Mas não mentir, a senhora disse que é fundamental. Sim. Teve uma cliente, quando a gente tinha loja, né? Agora ela fez cirurgia, tá bem magrinha. Mas ela foi lá comprar umas roupas, daí ela falou, aqui eu quero umas roupas, eu não quero tão grande que eu vou emagrecer. Eu falei, tu não vai emagrecer não, querida. E o que ela falou? Eu sou bem sincera, sabe o que ela fez? Na hora ela pegou e ligou pro marido e falou, eu não preciso emagrecer, a Zeli vai fazer roupa maior para mim, entendeu? E essa sinceridade levou a senhora que construiu uma amizade com a cliente. E, super amiga. Agora, claro, ela tá bem magrinha que ela fez cirurgia, né? Mas agora eu tenho que fazer a roupa menor para ela, mas é engraçado porque... Mas é um trabalho bem personalizado mesmo, né? Sim. Assim, e vender isso pela internet, quem diria, né? Porque tem muita gente que acha que é difícil, porque o cliente tem que medir, tem que aparecer. Sabe que ontem eu tava pensando nisso, que ontem eu postei tecido e eu vendi todo, sabe? E daí... Ela tá vendendo, e daí eu postei tecido e vendi todo. Eu pensei, meu Deus, como a gente tem que agradecer que as pessoas confiam, elas vão lá e pagam no meu CPF, confiar de vender, que não é no site que tem a garantia, né? É muito legal tu ter essa confiança dos clientes. Hoje o maior número de pedidos vem pelo Instagram direto ou pelo site? Pelo site. Pelo site. E no site são coleções, né? Assim. Né? Coleções. A gente lançou uma agora coisa mais linda. Já convidei o pessoal para ver o site que está maravilhoso. Sair do Casulo. Essa marca, ela também vem acessórios e tal, ou só roupa? Agora a Débora tá botando umas joias também. Mas senão é só roupa mesmo. E a Débora vai fazer loja física, Débora? Pensa fazer? Não? A Débora não gosta de atender cliente assim, tipo, ela é mais tímida, né? Qual é o sonho que a senhora tem com esse negócio? Hoje a senhora sustenta a casa, vive bem? Eu me sustento, eu como muito, acho que quem me acompanha... Eu tenho uma vida muito boa de 2020 para cá, sabe, assim, muito boa mesmo. Eu não tenho fogão, para ter uma ideia, eu não quero ter fogão. Olha e não quero fazer comida para o Chile também, não. Só pede comida? Só como fora. Ou pego em casa, mas é uma vida muito boa. E essa vida que a senhora tem hoje é graças ao digital? Sim, tudo com o meu dedinho, como eu falo, eu só digito com o dedinho, ó. Se eu digitasse com os dois, acho que eu vendi o dobro, né? Ou talvez eu sei. Agora que eu entendi, é um dedo só mesmo. Só um dedo eu fico, só consigo digitar com esse dedo. E uma coisa que eu vou contar pra ti, que é uma vergonha, mas eu vou aprendendo tudo com a cara e com a coragem. Faz acho que 1 ano e meio que eu descobri que colando, copiar e colar, eu achava que a coisa ficava no dedo. Daí eu ia lá, copiava. Sério, eu ia lá, copiava com esse dedo, daí eu não usava esse dedo pra nada. É verdade, tá? Que vergonha, só que eu não tinha coragem de perguntar isso. E eu tenho certeza que tem um monte de gente que acredita nisso. Eu acho que tem um monte, que eu sempre achava que ficava colado aqui no meu dedo. Tá aqui, você tem que usar esse dedo aqui. Aí eu ia com o mesmo dedo lá, abria lá no outro. E a senhora mexe só no celular ou no computador também? Só no celular. Só no celular. E só Instagram também. Não gosto de WhatsApp, WhatsApp é coisa de velho, não... Hoje o Instagram é uma mídia que vem tomando bastante espaço. Sim. E Facebook também não gosto.
Não? Eu acho assim que Facebook é muito, sei lá, não faz a minha cabeça, não adianta, tem um monte de coisa lá que as Tu vê, a pessoas gente comentam. conversa sobre isso, né? A faixa etária da senhora, tem gente que diz, ah, não, a faixa etária mais velha tá no Facebook. Nada, tá Não, todo mundo não. no Instagram, né? Não, Facebook, sei lá, não tem jeito de eu gostar do Facebook, tá? Qual é o sonho da senhora, dona Zelene? Onde é que a senhora quer chegar? Em Paris. Quer viajar para Paris mesmo? Não, eu vou esse ano, quer dizer. Ah, Mas agora é você. Não, eu vou, não é eu Porque quero. eu tenho certeza que já tem condição de ir. Sim, não, eu quero ir. Mas só que meu filho foi o Daniel, que eu quero dar uma bronca nele, que ele estava em Paris essa semana agora que passou. Ele só mostrou coisa feia, homem pelado, aqueles museus, aquelas coisas. Eu já fui para Paris, vou dizer para a senhora que é uma experiência legal. É legal. Mas quer passear ou quer participar da Semana da a senhora Moda? quer passear ou quer participar da Semana da Moda lá? Ai, primeiro é eu e a Débora passear, primeiro. Mas quem sabe um dia eu não vou estar em Paris, né? E sabe que eu não deixo de sonhar. Milão, né? Meu sonho ainda é... Sabe que Paris para Milão é um trem, né? É, tem que... E sabe ainda onde é que eu me vejo? Que eu sempre fecho o olho e me vejo. É uma coisa dentro de mim, já faz muito tempo. Não é agora porque eu estou indo mais baita e coisa. Eu sempre me vejo no Carlos Gomes de humorista. Meu sonho é ser Sério? humorista. Aham. A senhora tem tiro pra coisa. Sim, Tem aham. tiro pra O coisa. Rafa e o Ireneu sempre estão me convidando, mas ainda não tive coragem. Mas na hora certa eu vou me apresentar. Tá certo, tem que ter esses objetivos. E tem muitas Quando a clientes senhora que olha, falam quando a senhora olha assim... para trás, pode falar das clientes primeiro. Ah, tá. Tem muitas clientes que falam. Ontem a gente foi em 2 lojas, as pessoas me reconheceram. Aí eles falam, quando a senhora se apresentar no porão, a gente vai assistir. Mas muita gente fala que vai comprar ingresso e vai. Mas deveria fazer mesmo. eu O acredito. meu sonho é virar Quando a humorista. senhora olha para trás e olha hoje a realidade, a senhora não imaginava isso lá atrás? Não. Que tá no digital? Não, aquela menina que veio lá do baú, veio morar numa Não. colônia. Lá da ilha, lá da ilha. E não. assim, não... quando eu vejo lá no shopping fazendo vídeo e coisa, eu penso, meu Deus, onde eu cheguei, né? Porque eu isso. sempre fui assim, eu considerado da família a depressiva, a que Olha dava só, trabalho. olha só. Eu sempre fui considerada a irmã que dava trabalho e agora, assim, né, tudo muito bom, né? Falar de coisa boa. Não, mas assim, agora eu vejo assim, Mas como sabe eu que tô é lá legal? em cima, né? É legal a gente falar disso, porque tem muita gente que tá na audiência que às Sim. vezes pensa assim, o que eu tô fazendo na minha vida e tal. Não. A senhora lembra do dia que a senhora abriu uma conta no Instagram, não? Foi a Débora que abriu pra mim, a Débora que fez, na época no Orkut, que era, né? Foi o Orkut. Daniel que abriu, ninguém queria abrir conta pra mim, porque falava, não, a mãe não vai... Eles tinham medo já da mãe no Orkut, sabe? Sei como é que é. E Ninguém daí- queria os pais da rede Ninguém social. queria, daí o Daniel, aí eu pensei, se vocês não abrirem, eu vou pagar alguém para abrir. Daí eu paguei o Daniel para abrir, tá? Pô, Daniel, explorando a mãe. Aí o Daniel abriu para mim, daí todo mundo ficou bravo com ele. Agora a mãe vai ficar postando tudo nosso, não sei o que, sabe assim, né? O Daniel, o Marcelo e o Matheus, né? E a Débora. E a Aí Débora. teve uma coisa engraçada do Daniel, um dia a Débora trabalhava na Cativa, e um dia ela tweetou uma coisa triste. E alguém me contou, a minha irmã falou assim, a Débora tweetou não sei o que, né? Daí eu nem sabia o que era Twitter. Daí eu pensei, quero ver o que a Débora tweetou, quero ver. Fui lá no computador do Dani, liguei, entrei na conta dele e fiquei digitando Débora. Eu fiquei Até achar. tentando, não, e daí eu não sabia que eu tava no... Eu Eu tava tava tweetando tweetando. Débora e o Daniel. Aí alguém falou, ô Daniel, o que tu estás tweetando tanto Débora, né? O Daniel falou, nem tô no computador. Daí o Daniel chegou, mãe, eu tô mexendo aqui. Eu falei, eu tava procurando o que a Débora tweetou. Mas descobriu. Descobri. Daí eu dei uma bronca dela, eu falei, apaga agora. Ela tava reclamando da vida. Não deixa o Chile reclamar da vida. Tá certo. Não deixa Tem algum mesmo. segredo para ser feliz e alegre como a senhora se encontra hoje? Eu acho que eu já nasci assim, não sei. Eu sempre fui assim, bem brincalhona. E essa alegria é uma coisa natural para o É senhor? natural, não consigo ser. E também assim, eu não consigo ser falso. O dia que eu tô triste. Até semana passada eu tava 2 dias bem triste. Daí o Marcelo falou: mãe, a mãe não fez nenhum vídeo, nada. Daí eu falei: Marcelo, a mãe tá ruim e tal. Daí ele falou assim: eu sei que amanhã a mãe vai acordar querendo abrir uma pousada. Ainda vou abrir uma Tem pousada. sonho, então, de Sim, abrir uma pousada? Uma pousada lá na minha casa, que é bem grande. Em Né? Blumenau? Sim. Legal. A casa da senhora é bem grande E eu mesmo. cada vez estou construindo mais, tá? Olha que a gente tem uns lugarzinhos para abrir pousada aqui também, né, diretor? Já pensamos Pois nisso é, também. né? Não, assim, eu tenho bastante sonho ainda. E essa vontade de empreender com uma pousada, né? Isso tem a ver com
o fato da senhora estar empreendendo hoje, nasceu há pouco tempo ou já é uma coisa Ah, não, mais já há antiga? muito tempo. Eu acho o caderno lá meu bem antigo, eu desenhando uma pousada. Sério? Assim, De receber as pessoas? Sim, agora acho que é muito mais, Nunca que as pessoas vão nunca querer fez me Airbnb? conhecer, né? Nunca fez Airbnb? Não, é... Ainda não? Sabe que é só botar no Airbnb que as pessoas vêm mesmo, Sim, né? porque daí agora lá em casa ia dar bem, tem bastante quarto, tem O bastante Marcelo banheiro, também não está tudo. mais lá. Não, o Marcelo já... A senhora mora mudou. sozinha hoje? Hoje o Matheus voltou para casa. Ah, o Matheus voltou para cá. Aham. Como é aquela história, como é que é? Tu deixa os teus filhos voar, mas tem que ter um ninho para quando eles voltarem. Qual é a dica que a senhora dá para uma costureira que nem a senhora, que está lá trabalhando para terceiro ainda, assim? O que essa pessoa precisa pensar para chegar onde a senhora chegou? Eu acho assim, quando a gente trabalha para terceiro, a gente ganha muito pouquinho. Pouco mesmo. A gente paga bem a nossa costureira, tá? Eu sou a única que eu sempre valorizei muito bem a nossa costureira. Uhum. E que eu dou um conselho assim, tem que meter a cara, tem que ter coragem, tem que mostrar, tem que aparecer. O Instagram tem que aparecer todo dia, né? Fazer a Fazendo própria vídeo. marca. Fazer a própria marca, buscar Sim. o próprio produto, né? Aham. E é muito bom. Minha vida mudou assim que... Hoje você... Não preciso nem falar, quem acompanha eu no Instagram sabe que a minha vida é muito boa. Sim, claro, e é fruto do seu trabalho, né? Sim, isso tudo não com tem trabalho, preço, né? é muito bom. De ser do trabalho da senhora, né? Eu acho que dá muito orgulho da senhora ver tantas clientes com tantas roupas, não? Sim, eu fico muito feliz, muito feliz. As clientes postam, marcam a gente, eu vou lá e comento e fico feliz. Eu fico olhando as Instagram e quando eu vejo que eu saí do casulo, já vou lá e comento, sabe assim, é um martício, sabia? Existe muita concorrência? Não tenho medo de concorrente, nunca tive. Não? Não. Hoje em dia não... E nem na época, eu nunca tive. Eu sempre fui vendedora na Eric, tinha 2 pessoas que vendiam blusa de lã na Eric, eu sempre fazia um trabalho extra, né? Eu não tinha medo, que a mulher vendia mais barato que eu, mas eu sempre vendia mais do que ela. Era o jeito de atender. Quem começou vendendo porta a porta não tem medo de vender nada. Não tem, meu Deus, ia lá para Luiz Alves. A minha mãe morria de vergonha, porque a minha mãe era muito orgulhosa. Falar a verdade, assim, minha mãe tinha vergonha de eu ser vendedora de porta em porta. E a gente ia lá para Luiz Alves, para o baú vender, a mãe morria de vergonha, a gente trocava com galinha, com pão, com feijão, vinha para casa com o carro cheio. Fazia aqueles câmbios. Sim. E o seu marido, na época, ele nunca mais voltou a trabalhar? Assim, que ele ajudou a senhora na costura? Como é que Não, foi ele sempre trabalhou em outros... Ele ficou, acho que uns 4 anos cuidando do filho, porque a gente não tinha condições de eu dar conta da costura e cuidar dos filhos, ele cuidou bastante para mim. Depois ele trabalhava numa empresa e quando ele faleceu, ele estava encostado pelo INSS por causa de problema de coluna. Entendi. Então, mas ele nunca... sempre teve um apoio, assim. Ele sempre ajudou muito a cuidar dos filhos. Porque não foi fácil, Porque, imagina 4 filhos, né? Não é uma tarefa fácil ainda empreender, né? Tem gente que não consegue, né? Ainda hoje em dia que tem tanta gente, tanta creche, coisa para ajudar. Eu vejo, tem tanta gente que reclama, né? Eu botava o Mateuzinho deitadinho lá no corredor, numa coberta, e ficava costurando. Meu Deus, aí o Mateus era muito doente por causa do pó da costura, né? O que a senhora pensa dessa galera que reclama assim de tudo? Aí eu fico tão puta, quer ver quando eu vejo... Pode falar. Quer ver quando eu vejo na internet o pessoal reclamando? Eu fico com vontade de ir lá e comentar, sabe? Mas aí tem pessoas que reclamam de tudo. Tem pessoas que vai para o aeroporto e reclamam se o voo é cancelado. Tá lá no aeroporto, agradece a Deus, não é verdade? É verdade. Eu fico tão puta, tem gente lá em Paris reclamando. Uma vez eu vi uma menina reclamando que não sabia o que ela tinha que colocar na mala para viagem. Meu Deus, eu fico tão puta. Eu fui para São Paulo a primeira vez de avião, foi agora mês passado. Ah, é? Primeira vez que eu saí do avião? Primeira vez. Como é que foi? Foi muito bom, muito bom, muito bom. Mesmo que o cinto não fechou em mim no avião, porque eu sou gorda. Deus, ele... Sério? Deixa eu buscar um cinto maior. Sério? Mas você ficou com medo? Não, foi muito bom, meu Deus, eu quero ir de novo, assim, sabe assim, quando eu fui para São Paulo, eu fiquei pensando, eu vi muita gente, eu era acostumada em Ilhota, Baú, Pomerode, essas regiões por aqui, né? Eu fui para São Paulo, eu vi muita gente, daí eu pensei assim, meu Deus, como é que as pessoas têm medo de concorrência com essa multidão de pessoas que tem, né? Eu nunca tinha visto tanta gente junto, sabe? Sim. Para que ter medo de... As empresas aqui de Blumenau, elas ficam com medo uma da outra. Não faz sentido. Eu vou contar uma história bem engraçada, só sobre o medo. Eu sempre queria contar isso, mas eu queria quando eu estivesse preparada. Uma vez a gente lançou uma calça, uma pantalona. Só que pantalona, eu comecei a costurar... O que é uma pantalona? É uma calça larguinha, assim, com cordinha. Ah, legal. Então, assim, o Saí do Casulo, o nome Saí do Casulo, que na época eu queria uma pantalona de veludo. Aí, então, essa empresa de Blumenau, que tem umas 3 funcionárias, que se acha grande, quando a gente lançou a pantalona, ela veio encher meu saco e falou que eu estava copiando a pantalona dela. Sério? Meu Deus, aquela guria, ela dá graças a Deus que eu fazia terapia, porque senão eu ia expor ela.
E daí eu ia expor tanto ela, que meus clientes iam ser tudo a favor de mim, mas eu, sabe assim, né? A senhora se segurou. Eu segurei, mas eu fiz muita história, assim, olha só, nossa pantalona tem cordinha desde 2016, desde 1960. Por causa da... Ela achou que estava sendo... Aí quando eu fui para São Paulo, eu pensei... E na verdade a senhora estava fazendo por uma memória afetiva. E na verdade quando eu fui para São Paulo, eu pensei, meu Deus do céu, essas pessoas viajam. E elas ficam com medo de concorrente aqui de Blumenau. Tem que ser muito mente pequena, né? Tu vê, tem um amigo meu, tem uma pessoa que para mim é inspiração, professor e tal, que eu acompanho, ele fala que não existe concorrência. Não, eu acho que quem trabalha bem, para quem corre atrás. A senhora acredita nisso? Eu acredito, eu sempre falo, desde não é de agora que a gente tem marca, mas eu nunca tive medo. Senhora... Mesmo quando eu vendia banana, queijo e leite, eu sempre achei que a nossa banana era melhor, que o nosso leite era melhor. E o que a senhora foi fazer em São Paulo? Passear? Passear. Só conhecer? É porque o Chilo, todos eles compraram ingresso pro show do Blink e não me convidaram. Olha só. E daí eu fiquei bem revoltada. Eu sou rebelde. Tu acredita que o Blink cancelou? Sério? Cancelaram o show? Cancelaram, e daí eles não convidaram eu e o Matheus, que o Matheus não gosta de Blink, né? O Matheus é mais outro estilo de música, eles esqueceram de eu e do Matheus. Aí o Matheus me chamou uma sexta-feira no quarto e falou: ô mãe, eles deixaram nós já sabemos o que a gente vai fazer? A gente vai para São Paulo também junto com eles. Não, a gente vai um dia antes, para mostrar para eles que a gente também pode ir, porque eu e o Matheus também somos rebeldes. Aí o Matheus comprou passagem. Aí quando a gente falou para a Débora que a gente ia um dia antes, aí a Débora falou: ai, não, mas o meu sonho é a primeira vez para São Paulo ver a mãe andar de avião, quero estar junto, né? Aí a gente mudou a passagem, foi junto com eles e foi muito legal. Como eles já tinham a passagem comprada, eles iam a mesma coisa para São Paulo. E a senhora foi lá, deram uma volta, foi no Ibirapuera? Foi muito legal. Eu não sei falar Ibirapuera. Essa parte dá um corte, diretor. Como é que é? Ibirapuera. Não sei falar. Também todo mundo me critica porque eu falo errado. Não, mas assim, eu acho que a senhora se comunica muito bem, é só uma questão. Mas eu não sei falar muita coisa, sabe? Mas acho que é por isso que eu faço sucesso, porque eu não tenho vergonha, que eu não sei falar as coisas. Mas esse acho que é um dos segredos do sucesso. E o segredo do sucesso... A falta de vergonha de se expor, na verdade, é a coragem de se expor da forma que é. Sim. E coragem faz muito sentido para quem quer empreender, não? Sim. Para gente ter uma ideia, quando... eu vendia num baú de porta em porta e eu não dirigia, e eu pagava o meu cunhado para ir de motorista. Aí um dia, eu faço todas as coisas na força também quando eu sou ofendida, daí eu vou lá e faço pra dar certo. Na força do ódio. E daí eu cheguei lá no baú, era numa casa, tinha um morrinho, eu subi o morrinho correndo e falei: Dona Zuma, eu vim vender roupa pra senhora e tal. Daí ela falou: ai, que legal, tu veio de Blumenau dirigindo? Eu falei: não, eu não tenho carteira. Daí ela falou: que vergonha morar em Blumenau não ter carteira. Eu saí vendendo roupa aquele baú inteiro pensando: que vergonha, que vergonha. Tu acredita que eu acordei segunda-feira, no outro dia, 6 da manhã, e vim fazer carteira de motorista? Sério? Por causa de uma frase? Por causa de uma frase. Sempre as frases fazem eu chorar, depois eu vou lá e... Mas a senhora transforma essa raiva em algo bom. Algo bom, sempre foi assim. E hoje a senhora dirige, então? Sim, por enquanto não estou dirigindo, porque eu fiquei muito doidinha em 2018, e eu saí do shopping sem passar o cartãozinho, sabe? Saiu segurança correndo atrás de mim, os ferros, achou que eu tinha roubado o carro. Cheguei no Jazz também com tudo, na época eu dirigia muito correio, como eu falei, correio, filho no colégio, faculdade, coisa. Mas se precisar, sabe dirigir? Se precisar, dou jeito ainda. Eu quero ainda, mas ainda não estou preparada. Eu posso até comprar um carro agora se eu quisesse, mas eu ainda não... Hoje a questão financeira está resolvida, sim, vive bem. E não tem sonho de ter carro, tá? Eu amo andar de Uber, eu tenho mais de 100 histórias com os Uber. E tem o Uber Débora também. E com a Débora também, mas com os Uber eu até tenho ali no meu Instagram, você que tá aí, ó, vai ali ver nos meus destaques que tem muitas histórias com os Uber de Blumenau. A senhora tem o sonho de viajar pelo Brasil, assim, em algum lugar no Brasil? Sim, agora eu quero, depois de São Paulo eu quero. Sabe assim, que eu sempre achava que eu ia cansar muito ir para São Paulo, porque eu sempre saía só para vender, tu cansa. Ou saía para fazer compra para sair do casulo, cansa, quando tu vai pensando. Só que para São Paulo eu achei muito bom, muito bom, muito bom. É uma cidade especial, né? Tem muita gente que acha que é uma cidade ruim e pelo contrário. Não, mas tu tem que olhar o lado bom, tá? Eu vi muita coisa feia, só que eu só mostrei o lado bom. E foi assim, foi o maior sucesso do meu Instagram, tá? Eu dancei com o Elvis, eu brinquei com o Lobo. Mas isso é uma coisa que a senhora falou, a gente tem que olhar para as coisas boas. Sim, pro lado bom. Eu pedi lá fazer história, meu Deus, né? E foi tudo muito bom, Quem foi o filho que estava em Paris, que só mandou as coisas ruins? O Daniel, o Daniel é muito de museu, sabe? Ele postou muita foto de cara pelado, tudo com fim desse tamanho assim. As estátuas? Tudo desse tamanho assim, ó.
E eu falei, lá para Paris ver isso, né? Eu falei brincando. Mas Paris... tu sabe que deu muita visualização, porque eu fiz um vídeo debochando dele, né? Depois, no outro dia, ele só mostrou coisa bonita. Então eu puxei a orelha dele. Dona Zeli, eu vou agradecer os patrocinadores. Sim. E aí eu quero que a senhora ainda deixe uma mensagem final para nossa audiência. Mas eu quero dizer que eu estou bem feliz de a gente ter feito essa conversa. Porque foi muito engraçado, né? Agradecer os nossos patrocinadores, a SV Contabilidade, você que está buscando aí alguma assessoria contábil, viu, Dona Zeli? Precisar de assessoria contábil, a SV Contabilidade. Sim. Gaminox Utensílio para Gastronomia. A Gaminox é uma loja de utensílios aqui de Blumenau que atende toda Santa Catarina com logística própria e o Brasil inteiro também através de transportadora. Pode ter certeza que o melhor negócio está na Gaminox. PHLX Consultoria Imobiliária, a sua imobiliária para Blumenau, região litoral de Santa Catarina. E Cemitério Crematório São José, atendendo Blumenau e região, nossa comunidade aí. Dona Zeli, a grande mensagem que eu queria que a senhora deixasse, com toda essa energia boa que a senhora tem, que é tão legal a gente fazer essa conversa, e com certeza é a primeira de muitas, espero que a gente fale bastante ainda sobre, em outras oportunidades, sobre outras ideias e histórias da cidade da senhora, mas às vezes para aquela senhora que está lá no bairro mesmo, que está lá, que nem a senhora no passado, que né, às vezes está um pouco desanimada, um pouco triste, né? E a senhora lembrando mesmo, talvez daquele dia que a senhora teve que pegar o neném no colo, isso aí vendendo de porta a porta as roupinhas, né? Qual é a grande mensagem que a senhora deixa para essa pessoa, entendeu? De motivação, para empreender, para correr atrás dos sonhos e principalmente para estar dentro do digital, né? Que foi o que revolucionou a vida da senhora. O que eu deixo para todas as mulheres, todos os homens, todos os jovens que estão aí, que a internet, tu pode tudo. Tu pode vender, as pessoas, as mães que estão aí com dificuldade para criar os filhinhos, venda. Tudo que tu pegar, tu vende. É só tu ter coragem de aparecer, porque eu sempre vendi de tudo e assim, ó, e não ter vergonha de aparecer. E também não ficar se comparando com as pessoas que têm só um queixinho assim. Não ficar se comparando, tá? Porque se comparar, tu não aparece na internet, tá? Se tu olhar os lados que eles postam que não é verdadeiro, tu não consegue aparecer. Tu se sente mal porque tu fala errado, porque tu... Um monte de coisa assim, que isso aí não me prejudica nas vendas. Isso não importa. Não, se tu não sabe colocar ponto, vírgula, você que tá aí, que não tem estudo, que só tem a 4ª série, que ainda ia pro colégio só para comer a merenda, que eu era assim, e eu acho assim que na internet tu consegue tudo. É só ter vontade. É só vontade. E cara de pau também. Força de vontade e cara de pau. Adorei. Valeu, lindo. Dona Zeli, obrigado. Espero que a senhora tenha gostado da experiência. Sim. É uma honra para mim. A senhora é uma grande amiga. Vai, com certeza a gente vai trazer. Até a Débora vai vir. A Débora vai vir. Vamos fazer a Débora falar um dia. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal do YouTube, ative as notificações através do sininho. Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas que podem se motivar com a história da Dona Zeli. É uma história de inspiração que fala sobre o digital, uma pessoa mais velha que vende através da internet. Eu acho que faz muito sentido para muita gente. E claro, no empreendesc.com.br você sempre vai encontrar muito conteúdo sobre empreendedorismo para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Muito obrigado. Valeu! Valeu! Olha, muitas curtidas ali, muitos compartilhamentos. Quero fazer sucesso. Tem que dar mais que todos que estiverem aqui. Fechou. Muitas vendas também. Valeu!